Muito obrigado. Igreja, o Espírito Santo, ele nos conduz, nos ensina, nos orienta, nos convence do que é verdadeiro. Por isso, você que está visitando a igreja, você vai aprender um pouco sobre essa atitude de fé, do batismo, chamado batismo do arrependimento. Amém? Então, você já tira uma conclusão. Então, bebezinho pode se batizar? Quando você examina a Escritura, vê que esse batismo não tem lógica. Porque o Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra, diz, através da sua Escritura, a única fonte que nós temos de Deus, a Escritura Sagrada, diz que para se batizar, eu preciso crer. E é o batismo de arrependimento. Bebê vai se arrepender de quê? Então é necessário a gente ensinar. É necessário a porta da igreja que profere a Escritura está aberta para ensinar. Por isso você vai aprender um pouquinho essa manhã sobre o batismo. Amém? Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Marcos 16:16, em nome do Senhor Jesus. Vamos acompanhar aqui. Diz assim, olha, quem está falando? O Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Se você está com o teu coraçãozinho batendo, Ele é que sustenta, Ele batendo. Se você está respirando, o ar vem do Criador dos céus e da terra, do Deus vivo, o Deus que nos ama de uma forma imensurável. Então é necessário a gente aprender a Escritura Sagrada. Por quê? Porque é a única fonte de Deus que nós temos aqui na terra dos viventes. Então, eu não creio no Senhor Jesus conforme a religião determina para mim crer. Eu creio no Senhor Jesus conforme a Escritura. Então eu tenho que examinar a Escritura para saber o que é bom e o que não é bom a Deus. Amém? Então essa orientação vem de quem? De Deus. Quem crer e for batizado, quer dizer, para ser batizado eu preciso crer. Crer na Escritura. Crer na obra redentora. Crer no que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Quando você reconhece que Jesus lá na cruz do Calvário, Ele se fez maldição por nós, você confessa essa conquista na sua vida, você pode ser batizado. Amém, gente? Então, uma decisão que cabe a mim e a você. Deus não vai impor você. Isso aí é uma orientação de Deus, uma ordenança de Deus. Quem crê e for batizado, será o quê? Salvo. Querido, a Escritura Sagrada nos orienta que aqui, nessa terra dos viventes, você decide. Você decide. Porque o nosso espírito vai seguir a eternidade. E para onde o nosso espírito vai? Tem 2 lugares. A Bíblia revela 2 lugares. O inferno ou o céu. Quem fala isso? O pastor? Não. A Escritura Sagrada. Ou você passa a eternidade em sofrimento e padecimento, ou vai para a glória do Senhor, viver a eternidade com o corpo glorificado, vivenciando algo que você jamais imaginou de vivenciar. Coisa grandiosa. Então, a sua decisão é importante. Por isso, Deus, todo o tempo, ministrava esse ensino. O Senhor Jesus veio para cá como homem para ensinar toda a humanidade que todos nós temos direito de viver a eternidade no céu. Agora, precisamos definir se nós desejamos estar com Deus, com o Senhor Jesus lá no céu. Por quê? Por causa de um homem chamado Adão. Por esse homem entrou o pecado em todo mundo. Em todo mundo entrou o pecado pela desobediência de Adão. Aí o Senhor Deus, como é justo, mandou o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Se por um Adão, entrou o pecado no mundo, o Senhor Jesus falou, preciso tirar o pecado do mundo, porque no céu não entra pecador. Então ele precisou mandar o segundo Adão. Quem? Jesus. E através de Jesus, Jesus tirou o pecado do mundo e levou o pecado do mundo lá na cruz do Calvário.
através da crucificação. Então, querido, nós precisamos reconhecer na nossa vida esse sacrifício. É necessário você confessar. Se por um Adão o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão o pecado saiu do mundo. Amém? Mas você precisa confessar. Nosso Deus, Ele revela que nós precisamos confessar. E aceitar o que o segundo Adão fez por nós, que é o Senhor Jesus. Eu preciso aceitar essa conquista da redenção. Então, a orientação vem de Jesus. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será o quê? Quer dizer, ele não vai falar, olha, esse grupo vai ser condenado e esse grupo vai ser salvo. Não, não. Você que decide em que grupo você quer estar inserido. Por isso a igreja está sempre pronta para ensinar. Porque depois você vai falar no dia do julgamento, eu não sabia que eu precisava decidir. Não, você sabia. Você que decidiu não passar a eternidade com o Senhor. E o Senhor é misericordioso no dia de hoje. Porque no dia do juízo ele vem como um Deus juiz. Como um Deus juiz para julgar. Então é necessário despertar. Olha, se você não vai entender nesse culto, venha a outros cultos. Que você vai desenvolver, sabe, a sua salvação. Desenvolver esse entendimento que não é difícil. É só você pedir ajuda ao Espírito Santo que ele vai te discernir tintim por tintim do Evangelho. O que quer dizer Evangelho, pastor? Boas novas. Amém? Então, continuando em nome do Senhor Jesus, vamos lá, Lucas, presta atenção, querido. 15:10. Escuta isso. Deus falando, presta atenção. Olha como é que o coração de Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Presta atenção. Eu vos afirmo, quem? Deus. De igual modo, há júbilo diante dos anjos, que lá no céu. Há um júbilo, uma alegria imensurável. Por quê? Tem festa hoje no céu. Por um pecador que se arrepende. Então, hoje, através do batismo, do arrependimento, lá no céu, está tendo festa, querido. Sabe? Os anjos do Senhor estão olhando para esse ambiente e estão se alegrando pela sua atitude de fé, pela sua atitude de reconhecer o que Jesus fez por você lá na cruz. É uma atitude linda, querido. É uma atitude maravilhosa. Pastor, mas como é que eu posso, eu tenho que me preparar para me batizar, eu tenho que me santificar, Não, querido, a gente vai ver isso hoje aqui, rapidamente nós vamos ver isso hoje. Então vamos ficar bastante atentos, não vamos sair do lugar em nome do Senhor Jesus, vamos ficar sentadinhos, para não provocar nenhum despertar, em nome do Senhor Jesus. Escuta isso. Efésios 4, 5 e 6. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Escuta isso. Deus orientando sobre o batismo. Há um só Senhor. Definiu. Há um só Senhor. Não há outro Senhor. Só existe um. O Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Deus El Shaddai. O que quer dizer Deus El Shaddai? O Todo-Poderoso. Só existe Ele, querido. A Bíblia revela que só existe uma videira verdadeira, Jesus. Não existe outra videira verdadeira que não seja Jesus. Mas existem outras videiras? Sim, existem. Falsas. Só existe um mediador entre o homem e Deus celestial, Jesus, seu Filho amado. Não existe outro mediador. Só existe um mediador entre o homem e o Deus Pai, Jesus. A Bíblia fala que Ele é o nosso intercessor. Não existe outro. Então é necessário a gente aprender. Nós aqui não ensinamos religiosidade nem religião. Nós ensinamos as boas novas. Nós ensinamos o que Cristo ensinava no seu tempo, como homem aqui nessa terra. Então vamos prestar bastante atenção que se você foi convidado para estar aqui essa manhã, é porque Deus tem propósito nisso. Então fica atento em nome do Senhor Jesus. 6.
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Quando você confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Deus, a Bíblia revela que Ele jamais se apartará de você, jamais. E Ele, quando tem, sabe, essa confissão, Ele envia os anjos dele para te proteger. Querido, como é que eu posso abrir mão de um Deus que quer enviar anjos para ficar me protegendo contra todo o sistema da maldade, querido? Eu tenho que ter uma inteligência para confessar esse Deus e querer essa proteção onipotente dele na minha vida e na minha família. Então é uma confissão maravilhosa, querido. Não, eu confesso Ele como o único e suficiente Deus. Amém, acabou. Se confessou, acabou. Ele já te reconhece como filho. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Olha aí o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Olha a orientação, olha a coordenação. Olha o que Ele chama a atenção de todos nós. Nós todos somos missionários de Jesus. Ele nos dá uma missão, por isso nós somos missionários. Então Ele colocou para todos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quer dizer, não tem acepções de pessoas. Todas as nações têm direito. Tem direito a passar a eternidade vivenciando o bem-estar do céu. Todos. E Ele colocou, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Como é que nós devemos batizar? Segundo a orientação de Jesus, o Criador. Ele determinou como nós devemos batizar. E Ele coloca assim, ó, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você desce as águas, o pastor vai, declaro você agora batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, que maravilha! Isso tem coisas grandes de recompensa de Deus quando tu toma essa atitude. Romanos, capítulo 6. Pastor, como nós devemos ser batizados? Através da aspersão ou da imersão? Nosso Deus revela como nós devemos ser batizados. Através da aspersão, molhar a cabecinha? Somente isso? Não. Não é segundo a aspersão. É segundo a imersão. Então aqui está escrito, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O apóstolo Paulo estava ensinando uma igreja. Por quê? Tinha uma orientação divina que dizia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqui o apóstolo Paulo estava falando com aquela igreja, olha, não é para você continuar no pecado para a graça abundar em sua vida, não é nada disso não. Isso cabe ao, aqueles que confessaram e se arrependeram do pecado. Aí sim, aquele momento que você se arrependeu do pecado e você vivia no pecado de uma forma intensa, você tem direito de viver, a bênção de uma forma multiplicada. Assim como você viveu no pecado intensamente, você vai viver a graça de Deus intensamente. Quem está entendendo? Então não tem mistério aí, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não. Se arrepende, porque desde o momento que você se arrependeu, você vai ser, um candidato a vivenciar a graça de Deus. De que forma? Abundantemente. Então, querido, é tremendo isso. Vai, continua, filho. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Paulo explicando sobre o batismo. Vai, continua, filho. Ou porventura ignorareis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Ele estava fazendo ele estava fazendo uma ilustração sobre o batismo. Ele estava colocando ali, ó, presta atenção o significado do batismo. Presta atenção, ó, vai para o 3. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. Presta atenção. Fomos batizados em sua morte? Uma pergunta. Aí ele explica essa pergunta.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando você, querido, quando você mergulha nas águas, quando você é batizado, ali você está morrendo para o pecado, querido. Ali você está confessando, eu não pertenço mais ao pecado. E quando eu levantar do pecado, é como Jesus trouxe, sabe? Trouxe essa analogia para nós essa manhã. Ó, eu lá na cruz do Calvário, eu morri. Morri com todo o pecado que foi cravado em mim da humanidade. Eu morri. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele dá uma simbologia que quando você sai das águas, você ressuscita com ele. Quem está entendendo, querido? Você está sendo ressuscitado para viver novidade de vida. Querido, assim como o Senhor Jesus saiu da cruz do Calvário, sabe, para viver, sabe, a ressurreição do homem reto, você vai vivenciar essa ressurreição para viver retamente diante do Senhor. Amém? Continua, filho. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, quando descemos as águas, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus, você já está no nível espiritual que agrada a Deus. Você já recebe, sabe, o DNA de Cristo Jesus quando sai das águas. Você entra nas águas com o DNA de Adão. Porque todos nós nascemos com esse DNA, todos nós, o pecado original. Ah, mas filho de bispo, de pastor também nasce no pecado original? Todos nós nascemos. Quando você sai da água, você sai daquela natureza morta através do pecado original e sai com a natureza viva para viver em novidade de vida. Isso aí é tremendo, querido. Isso é tremendo, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Continua, filho. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, quer dizer, Jesus, o velho homem que só me fez mal. O velho homem só me fez mal, querido. E esse velho homem ficou lá quando eu fui batizado. Eu saí das águas como um novo homem. É uma metamorfose espiritual. Você sabe, não é muito fácil de entender, mas é uma metamorfose espiritual. Você, mas pastor, como assim? O senhor nasceu de novo? Nasci de novo, querido. Para Jesus eu nasci de novo. Para Jesus eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou seu filho amado. Que ele se realiza através de nós. Então, querido, é algo que a gente precisa tomar posse. Não, eu quero essa vida que Deus conquistou para mim. Eu quero viver essa vida que ele revela que é uma vida abundante. Eu quero, saber que quando eu fechar os olhos nesse mundo, eu vou abrir os meus olhos nos céus. A decisão é agora, querido. A decisão é agora. Vamos agora para Atos, filho. Escuta essa, a gente já vai encerrar, nós vamos entrar no processo já de realizar o batismo. Mas é para você, querido. Que aí a gente fala assim, mas como é que eu preciso? O que eu preciso? Eu preciso, fazer um curso teológico para ter, o mérito de ser batizado nas águas? Não, querido. Pastor, eu preciso, largar o cigarro, eu preciso largar isso. Querido, Deus não manda largar nada, Ele manda você crer. Ele te orienta a crer. A transformação vem dele. O ato de obedecer vem através da minha atitude. Agora, como vai ser transformado esse novo homem, essa nova criatura? Aí é Deus que faz essa transformação, essa metamorfose. Amém, Cristo? Pastor, eu estou preocupado, como é que eu vou descer as águas? Eu ainda tenho isso, ainda faço aquilo. Querido, não se preocupa. Se você crê, é o suficiente. Porque se você crê, você vai obedecer a ordenança de Deus. Eu não vou conseguir colocar em prática uma orientação de Deus se eu não crer. Aí você não vai conseguir. Mas se você crê em Jesus, você crê no Evangelho, se você crê na Escritura, fala, eu creio, então amém. Então por que não obedece? Não, eu vou obedecer.
Eu já vou dar para Deus uma leitura que eu creio, porque se eu estou crendo, eu estou obedecendo. Tem gente que está na igreja que crê e não obedece no batismo. Não, mas eu não estou preparado. Não. Querido, nosso Deus vai revelar aqui. Uma pessoa que reconheceu Jesus. Reconheceu. Ele estava procurando saber quem era Jesus. Sabe, ele estava querendo saber quem era Deus. E Deus viu o interesse dele, sabe, de querer saber quem era o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Deus sabe, Ele sonda. Antes da palavra sair da minha boca, Ele sabe o que eu vou dizer. Porque Ele é onipresente. O que é onipresente, pastor? Ele está em todos os lugares no mesmo tempo, querido. Ele está aqui. Então, jovem, você que está aqui, jovem, por que não trazer os cuidados onipotentes de Deus para o teu futuro, querido? Por que não falar, Senhor Jesus, me guarde. Olha, esse mundo está cheio de bala perdida, de vício de droga, de más companhias, sabe, de peste perniciosa. O que é peste perniciosa? É doença que você nunca ouviu falar, está tendo agora. Está tendo agora. Então, por que você não fala, Senhor, eu quero essa proteção. Cada esquina tem, sabe, você tem que ficar assustado, porque é um assaltante, é um homem violento, é um homem sanguinário para tudo que é lado, é notícias que a gente fica... Busca essa proteção, querido. Essa proteção está à sua disposição, jovem. Fala, eu quero nos meus sonhos, nos meus projetos, sabe, profissionais, nos meus estudos. Abre uma porta de emprego bacana. Senhor, em nome de Jesus, me dá uma namorada especial. Me dá um namorado especial. Deus, Ele cuida dos detalhes das nossas vidas. Confia nele. Ele quer realizar o plano dele na tua vida. Mas o plano de Deus é bom, pastor? É bom, perfeito e agradável. Então, querido, abraça essa oportunidade. Você que foi convidado aqui, está aqui essa manhã. Eu falo, eu gostei desse Deus. Me apresentaram um Deus aí que eu quero na minha vida. O Todo-Poderoso, que me ama, que me cura, que me liberta. Que traz a vontade dele, que é boa, perfeita para a minha vida, para minhas causas. Amém, gente? Amém. Você vê que esse mundo está padecendo com uma doença séria. Depressão. Tu vê que quem não conhece uma pessoa que está vivenciando depressão? E o nosso Deus diz que Ele cura a depressão. Ele nos liberta dessa influência, desse encantamento que é na alma. A depressão é na alma. Ele cura. E Ele está querendo curar. E você precisa falar para essa pessoa, olha, está vivendo esse momento de depressão? Olha, eu conheço um Deus que cura. O Deus da Bíblia, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Vamos divulgar, gente, que Deus cura a depressão. Ele está aqui nesse lugar. Ele quer te atender. Como a diaconisa Kete falou, precisa verbalizar. Bartimeu, o que tu queres de mim? Bartimeu é ceguinho. Ceguinho. Chegou para Jesus porque ele queria, tornar a ver. Ele já tinha a visão, perdeu. Então ele chegou até Jesus, ceguinho. Aí o Senhor Jesus, sabe, olhando para ele, viu que ele era cego. Aí o Senhor Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? É como a diaconisa revelou pelo Espírito Santo. Ele quer interagir. Eu preciso verbalizar o que eu quero. A minha palavra é matéria-prima para ele agir na minha vida. Aí o Bartimeu falou, eu quero tornar a ver. Amém. Que a minha compaixão ministra a tua visão. Ele ficou curado na hora. Porque a compaixão de Deus entrou. Querido, você tem um Deus desse, vai abrir mão? Você que está aqui a primeira vez? Deus falando contigo? Eu quero cuidar da sua vida. Filhinha, filhinho. É isso. Deus nos trata como filhinho e filhinho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Um anjo do Senhor falou a Felipe. Quem era Felipe? Felipe era um diácono. Ele estava realizando a obra redentora, pregando o evangelho. E estava tendo êxito, sucesso total. Muitas pessoas estavam se convertendo através da vida de Felipe. Felipe estava falando do amor de Deus, estava falando da salvação, estava falando da libertação que Deus nos propõe a realizar na nossa vida, das curas, e todo mundo ficou interessado, amém. Ele ali fazendo a obra, até um mágico que desdenhava de Deus, aceitou. Eu quero esse Jesus também. Eu desconhecia, eu trabalhava com feitiçaria, eu trabalhava com espiritismo, eu desconhecia, mas eu quero esse Deus, ele que é poderoso, então eu quero ele. Por quê?
Só Jesus tem poder. Só Ele tem poder. Toda autoridade e poder foi dada a Jesus, querido. Agora, tem religiões aí nesse mundo, que eu também tinha um entendimento de religião, graças a Deus eu fui liberto, que influencia a pessoa dizendo, não, isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai te ajudar. Mentira! Como é que eles podem ajudar se eles mesmos proporcionam o mal? Então, querido, vamos abrir a nossa mente. Nosso Deus quer abrir a nossa mente para entender. Só existe um que tem poder, Jesus Cristo. Todo poder, toda autoridade que está embaixo da terra, na terra e no céu foi dada a Jesus. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantando foi. Ele não falou para Deus, Deus, espera um pouquinho. Deus, espera aí, eu estou fazendo uma obra aqui linda, o senhor não está vendo, não? Deus sabe de todas as coisas. Mas ele falou, sai, porque eu tenho uma pessoa que quer me conhecer. Olha como é que o Senhor Jesus é, querido. Uma pessoa que quer me conhecer. Vai lá, você que já me conhece, e apresenta a ele o meu evangelho. A Escritura Santa. Ensina a ele. Escuta isso, querido. Eis que um etíope, querido, não era um judeu, não era da tribo, dos hebreus, era um homem que desconhecia o evangelho de Cristo. Desconhecia, mas ele ouviu falar, ele usou de inteligência. Poxa, eu tenho ouvido falar que esse Deus que opera na vida dos hebreus é um Deus, é um Deus formidável. E ele ficou interessado em saber como é que esse Deus agia, como é que ele poderia conhecer mais esse Deus. E só nesse propósito que gerou no coração dele o interesse de conhecer Deus, Deus falou assim, espera aí que tu já vai me conhecer, porque Deus sonda os nossos corações. Aí o que aconteceu? Deus olhou e falou assim, ô etíope, fica aí, aguarda um pouquinho aí que tu já vai me conhecer. Deus não deixa ninguém, sem revelar aquilo que agrada o coração dele. O evangelho da salvação. E não deixa ninguém. Por isso você foi convidado hoje para estar aqui. Você pensa que foi convidado para ver a pessoa se batizar? Não. Você foi convidado para ouvir essa palavra. Deus sabe o teu coração. Deus não quer que você fique num engano de religião, não. Deus quer que você fique na certeza do evangelho, na verdade que liberta. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual ele era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele não era qualquer um, não. Ele era superintendente, ele tomava conta da tesouraria de uma rainha muito rica. Ele não era qualquer um, não. Mas ele despertou. Nada dessa riqueza aqui me traz paz. Nada dessa riqueza aqui me traz o conforto que eu preciso. Me tira da depressão, da angústia, nada disso. Então, querido, querida, querida, ele estava ali cercado por tesouro. Aquilo não trazia, a felicidade que ele tanto precisava, a paz que ele tanto precisava, o descanso que ele tanto precisava, as convicções que ele precisava realizar. Querido, é isso aí que Deus nos propõe, a paz que excede a todo entendimento. Querido, quem pode ter paz vivendo, em vício, em situação de depressão, em filho e filha vivenciando, momentos difíceis, quem pode viver em paz assim? E ele estava interessado, não só para ele, não, a minha rainha, a qual eu sirvo, não tem paz. A minha rainha, que é uma mulher bem-sucedida, ela não tem alegria. E eu sei que esse Deus pode trazer alegria para o reino dela. E ele foi buscar. Querido, inteligência. Tem mãe aqui que veio para cá para se batizar, que quer que os filhos reconheçam também esse Jesus que ela está reconhecendo na vida deles. Porque antes de ser filho dessa mãe que vai se batizar, desse pai que vai se batizar, são filhos de Deus. Então, você filho que veio convidado pela essa mamãe, olha, preste atenção na transformação que vai acontecer. Amém? Estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. O profeta Isaías está na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento. Ele é conhecido como, o profeta messiânico. O que é profeta messiânico, ô pastor? Profeta messiânico
ele é considerado, no dia de hoje e no seu tempo, por quê? Ele profetizou 700 anos antes de Jesus chegar à Terra, que Jesus ia chegar à Terra como Messias, como Salvador. Ele profetizou 700 anos antes que o Senhor Jesus viria para tirar o pecado do mundo, para nos alcançar com a misericórdia e a graça do Deus vivo. Ele profetizava. E ele, na sua época, ele profetizou que o mundo era redondo, querido. Nessa época, ele profetizou que o mundo era redondo. 700 anos antes de Cristo. E a ciência, sabe, o mundo não pode ser redondo, é plano, não pode. Até que um dia eles descobriram e reconheceram que a Escritura Sagrada não se engana. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos lá, querido. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima desse carro e acompanho. Querido, nosso Deus quer nos salvar. Nada pode frustrar os planos de Deus na minha vida e na sua vida. A salvação vai continuar nos buscando. Não é nós que buscamos a salvação, não. É a salvação que nos busca continuamente. Correndo, Filipe ouviu o ler o profeta e perguntou: compreende o que vens lendo? Filipe estava falando assim: olha, querido, você está compreendendo? Por que ele estava falando isso? Porque você, quando pega a Escritura para examinar, querido, é difícil. Eu, antes de conhecer a revelação da palavra, no meu escritório, eu tinha uma Bíblia aberta. E às vezes eu queria ler a Bíblia, que na época eu lia, né? Hoje eu examino. Aí eu olhava assim, lia assim um pouquinho, meu Deus, fechava, não conseguia. Via coisas assim, me assustava. Hoje eu leio a Bíblia, traz alegria, paz no meu coração. Por quê? Porque a Bíblia, ela é, sabe, você discerne a Bíblia pelo Espírito Santo, querido. Porque isso aqui fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus. Querido, e aí é algo espiritual. Então a gente tem que discernir a Escritura Sagrada através do Espírito Santo, tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. Por isso, sabe, Filipe falou assim: consegue entender a resposta? Vamos lá. E ele respondeu: como poderei entender? Ninguém entende a Escritura Sagrada sem o Espírito Santo. Ninguém entende. Por isso você precisa estar aqui. Porque aqui você vai ouvir a palavra, sabe, com discernimento do Espírito Santo. A palavra revelada, a palavra rema. Pastor, então se eu ver um culto, eu vou, sabe, examinar a palavra? Vai examinar a palavra, porque ela vai ser revelada para você, você está examinando e ela está te purificando. Ela está te libertando. Enquanto você está ouvindo a palavra, ela está te purificando, te libertando, te restaurando, te curando, fazendo a obra redentora, porque essa é a grande verdade que tem o compromisso de nos libertar. Então aqui ele passou: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Querido, ele fez o quê? Ele convidou, querido. Filipe não impôs ensinar. Você não vai, sabe? Você não vai chegar aqui, ninguém vai te impor. Vai te convidar a aprender, querido. Filho, aqui você... mas aquela igreja me obriga. Ninguém aqui obriga. Nem o Senhor Jesus obriga ninguém. Você vê na Escritura Sagrada Jesus obrigando alguém? Não. Ele revela e orienta. Cabe a mim aceitar a orientação ou não. Querido, aí se eu aceito a orientação de Deus, que benefício vai ter para Deus? Para Deus nenhum, mas para mim muito. Sabe, a minha obediência traz benefício para mim, querido. Porque Deus vai continuar sendo Deus. Se eu obedecer ou não. Agora eu não, se eu não obedecer, querido. Agora se eu obedecer, eu vou vivenciar o galardão de Deus. Continuando, filho. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha, ele falando sobre Jesus, foi levado como ovelha ao matadouro. E como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Quer dizer, ele foi crucificado sem lamentar. Pelo contrário. Ele falou assim: eu estou sendo crucificado pelo aquele povo lá da Senador Correia 37. Eu estou sendo sacrificado porque
Olha, eu já vejo o batismo da Mônica. Eu já vejo o batismo da Sabrina. Querido. Da Lili. Querido. E tantos outros que vão se batizar outro. A Dani, né? A Maria do Carmo. Amém, gente? Amém? Quem mais aí? Paulão. Quem mais? Hein? Humberto. Amém? Ana Paula. Amém? Aleluia. Léo. Amém, gente? Lá na cruz do Calvário, ele estava em silêncio, sendo perfurado pelas lanças, porque eles estavam vendo vocês. Vale a pena morrer por eles. Eles vão reconhecer e vão se batizar. Querido, amém, gente? Amém. Deus estava olhando o futuro, estava orando essa igreja sendo próspera de almas. Isso é gratificante. E ele está falando assim, e ele foi lá por amor. Ele não foi lá porque os judeus traíram. Não, eles não tiveram culpa, porque já estava escrito. Deus foi lá por amor, ele foi para a cruz por amor, ele fez maldição por amor, ele se deixou ser sacrificado pela crucificação por amor a nós, querido. E aí, o que acontece? Ele estava passando isso para o etíope. 33. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Quer dizer, o nosso Deus estava falando assim, eu deixei a minha vida ser ceifada por amor. Não foi ninguém que tirou a minha vida. Eu que quis dar a minha vida por todos os pecadores desse mundo afora. Então é isso aí que é gratificante. O nosso Senhor Jesus, ele não foi para a cruz, borrado, não. Ele foi porque ele me ama e te ama. Ele pagou o preço que eu tinha que pagar. Então, querido, abre mão, do seu entendimento e fala assim, não, eu quero esse Deus que pagou um preço. Esse preço que a gente tinha que pagar, ele pagou. Querido, eu quero esse Deus. Eu não devo mais nada espiritualmente? Não! Deus pagou. Para tu ver o quê? De uma forma abundante, uma vida que você pode chamar de vida. Tem pessoas que não podem nem falar, poxa, a minha vida, que vida? Isso é vida? Deus quer uma vida abundante, uma vida glorificada, uma vida de triunfo, uma vida onde você resplandeça o evangelho dele para esse mundo que desconhece. Você é a Bíblia para esse mundo, querido. Você é o testemunho que Deus requer para falar para esse mundo que Ele é generoso, porque Ele te restaurou e pode restaurar qualquer um. Você passa essa leitura, olha, o Deus que me restaurou, Ele é generoso e quer te restaurar também. Querido, é Deus falando aqui no nosso meio essa manhã. 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Vai, filho. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles o caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água. Presta atenção. Esse homem começou a conhecer o Evangelho, começou a conhecer a Escritura, nesse momento, nesse pequeno percurso. Nesse pequeno percurso ele começou a conhecer Cristo Jesus. Ele começou a ouvir a palavra. Filipe, naquele momento, naquele percurso, ele pregou o Evangelho, ele pregou a palavra. Ele fez um culto ali dentro daquela carruagem. E aquele culto foi o suficiente, querido, presta atenção. Pastor, então é assim? É assim. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Perguntou o profeta ao diácono. Aí o diácono falou assim, peraí, você vai ter que fazer um curso de 6 meses. Você tem que, você tem que santificar, você tem que largar tudo. Não foi isso que Filipe falou para ele. Não foi isso. Olha o que Filipe falou para ele. Filipe respondeu, é lícito, se crês, querido. Não tem obstáculo, querido. É lícito, se crês. De todo o coração. E respondendo ele disse,
creio. Ô, querido, é a palavra-chave, querido. Como vai ser a metamorfose, a transformação da velha criatura para a nova criatura? Isso é com Deus, querido. A transformação vem do alto, querido. Felipe respondeu a isso, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acabou. Confessou. Eu creio na obra redentora. Eu creio na redenção, da redenção que Deus operou na minha vida. Eu creio. Aí o que aconteceu? Vamos lá, filho. Então mandou parar o carro. Para tudo. O homem vai se batizar. Para tudo. Para o carro. Para tudo. Para tudo, querido. Pastor, hoje eu tinha tanta coisa para fazer. Para tudo, querida. Para tudo, querido. Para tudo. Porque o mover vai ser forte, querido. Para tudo. Se concentra nesse ato de fé. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Ou quem pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. O 39. Ô, glória. Quando saíram da água, presta atenção, houve a metamorfose. O etíope tomou uma atitude, porque, sabe, ele confessou. Aí houve a metamorfose. Aí olha só. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Felipe, a obra foi feita. Felipe, olha aí. Vai agora, continuar o que você estava fazendo. Tirou Felipe dali e colocou no cenário. Olha só, olha Deus. Olha a metamorfose. Pegou Felipe, sabe? E trasladou ele para aquele lugar que ele estava fazendo a obra. Porque aquela obra dele ele já tinha realizado, porque ele pregou o evangelho. Aí o que acontece com o etíope? Não, peraí. Não o vendo mais o eunuco, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de quê? De júbilo. Foi batizado, seguiu o resto da vida dele em alegria, confessando. Ele deve ter chegado lá, falou, rainha, eu estou cheio do poder de Deus, vem cá que eu vou orar por você, rainha. E sai depressão, rainha deve ter ficado avivada. Ô, querido, o poder de Deus dando continuidade naquele reino, através de um homem que decidiu crer. Ô, você que está aqui, querido, recebe esse poder. Curva a sua cabeça, eu vou fazer uma oração por você. Ó Pai, em nome de Jesus, assim como parou aquele carro, e através, Senhor, do teu filho Filipe, o Senhor gerou vida naquele etíope. Eu sei que o Senhor vai gerar vida nesse meio, nesse lugar, nessa congregação. Pai, convido o teu Santo Espírito para convencer esse convidado que está aqui essa manhã. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó, Espírito Santo, permeia na vida desse convidado. Se alguém que ouviu essa palavra e decidiu se batizar, meu Pai, nós estamos aqui para batizar. Pai, em nome de Jesus, se tem algum convidado que está aqui no nosso meio, que tem o desejo e crê que o Senhor é o Filho do Deus vivo e deseja se batizar, meu Deus, em nome de Jesus, você que está de olho fechado, você que ainda não é batizado, ouviu essa palavra, de olhos fechados, toda a igreja, se você sentiu no Espírito, pastor, eu quero ser batizado, é só levantar suas mãos. Se você ainda não é batizado, se você fala, meu Deus, eu quero ser batizado essa manhã, eu quero viver em novidade de vida, eu quero trazer, sabe, os cuidados desse Deus na minha vida, eu quero o meu futuro sob os cuidados desse Deus, esse Deus que criou os céus e a terra. Se você sente isso no Espírito, todo mundo de olho fechado, vamos, em nome de Jesus, é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. Se você sente esse desejo, está aqui essa manhã, é só levantar as mãos. Só levantar as mãos. Se você sente esse desejo de se batizar, você que ainda não é batizado, em nome do Senhor Jesus, desolho fechado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você tem tempo, você que já decidiu se batizar, venha comigo, em nome de Jesus Cristo. Você que já decidiu se batizar, venha comigo, vamos se batizar.